Durante anos, você provavelmente imaginou o dilúvio como uma chuva forte que durou muitos dias. Mas o texto bíblico descreve algo muito mais violento. Algo que não começou apenas no céu. Em Gênesis, não fala só de água caindo. Fala de abismos se rompendo, de fontes subterrâneas explodindo, de estruturas da terra cedendo. Não foi apenas um castigo, foi um colapso global. E se o dilúvio não foi só uma tempestade, mas a maior catástrofe geológica já narrada, hoje você vai ver exatamente o que a Bíblia realmente descreve, detalhe por detalhe, e por que isso muda completamente a forma como entendemos aquele evento que transformou o mundo para sempre. Existe uma cena que a maioria de nós guarda na memória desde a infância. Uma arca enorme, animais entrando 2 a 2, uma chuva que dura 40 dias e 40 noites, e depois um arco-íris no céu. Bonita, reconfortante, quase infantil na forma como foi apresentada. Mas e se essa imagem, por mais familiar que seja, estiver muito distante do que o texto bíblico realmente descreve? Porque quando você abre Gênesis com atenção de verdade, sem pressa, sem a lente do que já foi dito antes, o que encontra não é uma história de chuva. O que você encontra é o relato de uma ruptura planetária, um colapso das estruturas mais profundas da Terra. Algo que vai muito além de qualquer tempestade que já existiu neste mundo. Gênesis 7:11 diz com clareza: no mesmo dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. 2 fontes, 2 origens. A água não veio apenas de cima, ela veio de baixo também, das profundezas, de lugares que o ser humano jamais tocou. E essa distinção muda absolutamente tudo na forma como devemos compreender o dilúvio. A palavra hebraica usada para romperam-se é Niv-que-u. Ela carrega a ideia de algo que explode, que se parte com violência, que cede de forma irreversível. Não foi uma abertura gradual, foi uma ruptura, como se a crosta da terra simplesmente não aguentasse mais a pressão que havia sido acumulada por baixo dela e cedesse de uma vez. Imagine o que isso representaria em termos físicos, geológicos, estruturais. E o texto não para aí. Gênesis 8:2 registra que as fontes do abismo e as janelas dos céus foram fechadas. Se foram fechadas, é porque estiveram abertas. Se precisaram ser fechadas por ação divina, é porque por conta própria não parariam. Havia uma força em movimento que só a intervenção de Deus foi capaz de conter. Isso não é poesia figurada. Isso é uma descrição técnica de um evento que teve causas físicas reais e consequências permanentes. Muitos leitores da Bíblia passam por essas passagens sem pausar. Leem fontes do abismo como se fosse apenas uma expressão poética, uma metáfora bonita. Mas o texto hebraico é preciso. Tehom, a palavra usada para abismo, aparece desde o 2º versículo de toda a Bíblia, em Gênesis 1:2, onde o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Esse abismo era real, era parte da estrutura do mundo criado, e no dilúvio ele foi rompido. Isso nos leva a uma pergunta que poucos fazem, mas que todos deveriam fazer. Por que Deus criou a terra com esses reservatórios subterrâneos de água? E o que aconteceu com eles depois do dilúvio? A terra que existe hoje é literalmente diferente da terra que existia antes? Porque se as fontes do abismo se romperam e depois foram fechadas, a geografia, a geologia, a estrutura do planeta nunca mais foram as mesmas. Jó 38:8 traz uma imagem poderosa quando Deus pergunta: quem fechou o mar com portas quando este se derramava, saindo como se tivesse saído do ventre? Há nesse versículo um reconhecimento de que as águas têm origem, têm ventre, têm profundidade que escapa ao entendimento humano.
O dilúvio não foi uma anomalia climática. Foi a abertura desse ventre. Foi a liberação daquilo que estava guardado nas entranhas da criação. E há outro detalhe que o texto preserva com uma precisão que impressiona qualquer pessoa que leia com atenção. A Bíblia diz que as águas prevaleceram sobre a terra por 150 dias, não 40, 150. A chuva durou 40 dias, mas a inundação, o domínio das águas sobre toda a superfície, durou 5 meses. 5 meses de um planeta coberto. 5 meses sem terra visível em parte alguma. Isso é um evento geológico de proporções que a mente humana mal consegue visualizar. Salmos 104:6 descreve esse momento com uma beleza que arrepia. Tu o cobriste com o abismo, como com uma veste. As águas estavam sobre os montes. Sobre os montes. Não sobre os vales. Não sobre as planícies. Sobre os montes. O nível das águas ultrapassou as maiores elevações da terra. E quando as águas recuaram, o mundo que emergiu não era o mesmo que havia desaparecido debaixo delas. O dilúvio não foi apenas um castigo, foi uma recriação violenta, uma segunda ordem das coisas, imposta pela força das águas sobre uma criação que havia se corrompido até o ponto de não ter mais volta. E compreender isso é compreender que a Bíblia não está exagerando. Está descrevendo, com a linguagem disponível ao seu tempo, algo que a geologia moderna ainda tenta explicar completamente. Se você chegou até aqui e sente que o que está ouvindo vai muito além do que aprendeu na escola dominical ou nos bancos da igreja, saiba que essa sensação é exatamente o ponto de partida. Porque estamos apenas começando. Inscreva-se no canal agora e ative o sininho para não perder nenhuma parte dessa revelação. Quando a Bíblia descreve o mundo anterior ao dilúvio, ela não está falando de um mundo parecido com o que conhecemos hoje. Está falando de uma realidade completamente diferente. Uma estrutura planetária, climática e até atmosférica que foi alterada de forma irreversível pelo evento das águas. E entender isso é entender por que o dilúvio foi tão devastador e por que nada voltou a ser como era antes. Gênesis 2:5 e 2:6 trazem uma informação que muita gente passa sem perceber. Ainda não havia chovido sobre a terra e não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a face do solo. Antes do dilúvio, a terra era irrigada por baixo, não por cima. A chuva, como conhecemos, ainda não existia. A atmosfera funcionava de forma diferente. Havia uma espécie de cobertura de vapor sobre a terra que mantinha a temperatura estável, filtrava a radiação e criava um efeito de estufa natural que tornava o planeta muito mais habitável. Muitos estudiosos bíblicos e pesquisadores chamam essa estrutura de firmamento de águas ou cúpula de vapor, baseando-se em Gênesis 1, 6 e 7, onde Deus separa as águas de baixo das águas de cima. Havia água acima da atmosfera, e quando essa barreira de vapor colapsou durante o dilúvio, as janelas dos céus se abriram de uma forma que nunca antes havia acontecido. A chuva que caiu durante 40 dias não foi uma chuva comum. Foi o colapso de uma estrutura que sustentava o equilíbrio do mundo antigo. Isso explica algumas coisas que a ciência encontrou, mas nem sempre sabe como interpretar. Por que animais de climas quentes são encontrados preservados em regiões árticas? Por que mamutes são descobertos na Sibéria com vegetação tropical ainda na boca, como se tivessem sido congelados instantaneamente? Por que a expectativa de vida dos seres humanos antes do dilúvio era tão maior? Adão viveu 930 anos.
Matusalém viveu 969 anos, Noé viveu 950 anos, e depois do dilúvio, as gerações começaram a viver progressivamente menos. Não é coincidência, a atmosfera que protegia a vida antes do dilúvio foi destruída pelo próprio evento. A radiação cósmica que antes era filtrada passou a atingir os seres vivos de forma direta. O clima se tornou extremo. As estações do ano, conforme conhecemos, provavelmente se estabeleceram após o dilúvio, como confirmado em Gênesis 8:22. Enquanto a terra durar, semeadura e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Esse versículo é muitas vezes lido como promessa de continuidade, mas também é o registro de uma ordem climática nova, estabelecida depois do colapso da antiga. E a corrupção do mundo, antes do dilúvio, não era apenas moral. Era uma corrupção que havia penetrado a própria estrutura da criação. Gênesis 6:11 diz que a terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. A palavra hebraica para corrompida aqui é shashat, que também pode ser traduzida como destruída, arruinada, deteriorada. O mundo estava em deterioração, e Deus, ao trazer o dilúvio, não estava apenas punindo os homens, estava reiniciando uma criação que havia se corrompido até as suas entranhas. Há algo profundamente perturbador e ao mesmo tempo revelador nessa leitura, porque ela nos diz que o dilúvio não foi uma decisão impulsiva de um Deus irado. Foi a resposta necessária à decomposição de um mundo que havia escolhido o caminho da destruição. 2 Pedro 3:6 confirma: o mundo de então pereceu, sendo inundado pelas águas. O mundo de então, não apenas os habitantes, o mundo, a estrutura, a forma, tudo pereceu e tudo foi refeito. E dentro desse cenário, Noé não era apenas um homem justo que foi salvo da chuva. Ele era o portador de uma semente, o preservador de tudo o que precisava atravessar de um mundo para o outro. A arca não era um barco de refugiados. Era uma cápsula de transição entre dois mundos, entre uma criação que havia chegado ao fim e uma nova ordem que estava prestes a começar. Hebreus 11:7 diz que pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, preparou a arca para a salvação da sua casa. Divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Noé agiu com fé antes de ver uma única gota cair. Construiu por décadas, foi ridicularizado, foi ignorado, e quando as fontes do abismo se romperam e as janelas do céu se abriram, ele já estava dentro. Porque a obediência sempre precede a proteção. Sempre foi assim e continuará sendo. O que isso nos diz sobre nós que vivemos hoje? Que o mundo que conhecemos também tem estruturas, também tem fundações. E que quando essas fundações são ignoradas, corroídas, esquecidas, algo em algum momento cede. O dilúvio não foi um evento isolado na história da humanidade. Foi um aviso eterno, gravado nas camadas geológicas da Terra, nas profundezas dos oceanos, na memória de quase todas as culturas do mundo que registraram eventos de grandes inundações em seus mitos e tradições. Não existe civilização antiga que não carregue alguma versão dessa memória. Os sumérios, os gregos, os maias, os hindus, os chineses, todos têm em seus registros o eco de um tempo em que as águas cobriram o mundo. Isso não é coincidência. Isso é memória coletiva de um evento real, tão grande, tão definitivo, que atravessou séculos e culturas sem se apagar completamente. E a Bíblia não é apenas mais uma versão dessa história. É a versão que guarda o registro mais preciso, mais detalhado e mais espiritualmente rico de tudo o que aconteceu. Quando as águas do dilúvio recuaram, o que elas deixaram para trás não foi simplesmente terra úmida e lama. Deixaram um mundo reconfigurado, uma paisagem que jamais havia existido antes. Montanhas empurradas para cima, vales esculpidos pela violência das correntes,
camadas sedimentares empilhadas sobre os restos de um mundo que havia sido engolido. E enterrado nessas camadas, os vestígios de criaturas que jamais imaginaríamos encontrar onde as encontramos, se o dilúvio não tivesse acontecido. É impossível olhar para a geologia da Terra sem se perguntar como certas formações surgiram. O Grand Canyon, nos Estados Unidos, tem camadas sedimentares que se estendem por quilômetros de profundidade e que os geólogos convencionais atribuem a milhões de anos de erosão lenta. Mas há pesquisadores que apontam para uma outra possibilidade: que essas camadas foram depositadas em um período curtíssimo de tempo por uma quantidade absurda de água em movimento violento, e que o dilúvio bíblico oferece, do ponto de vista descritivo, a melhor explicação para esse tipo de formação em escala global. Não se trata de ignorar a ciência, trata-se de fazer a ciência dialogar com o texto sagrado, em vez de tratá-los como inimigos. Salmos 104:8 descreve o recuo das águas com uma imagem que parece quase uma reportagem geológica. Os montes subiram, os vales desceram ao lugar que tu lhes fundaste. Os montes subiram, os vales desceram. Isso não é apenas poesia. É a descrição de um rearranjo tectônico, de uma transformação na própria estrutura topográfica do planeta. E os fósseis? O registro fóssil da Terra é um dos argumentos mais poderosos a favor de um evento catastrófico global. Animais marinhos encontrados no topo de montanhas, criaturas de diferentes regiões e climas misturadas nos mesmos estratos geológicos, como se tivessem sido arrastadas juntas por uma força que não fez distinção de espécie, tamanho ou habitat. Cemitérios de ossos descobertos em cavernas e depressões em todos os continentes, como se algo os tivesse varrido e depositado nesses lugares de uma vez. O mundo que emergiu das águas era fisicamente diferente do mundo que havia desaparecido. E os seres humanos que saíram da arca encontraram uma terra nova, em todos os sentidos. Não apenas espiritualmente nova, pelo recomeço que Deus havia permitido, mas nova em sua topografia, em seu clima, em sua fauna e flora. O arco-íris que Deus colocou no céu em Gênesis 9:13 é um sinal que pressupõe uma atmosfera diferente. Uma atmosfera com vapor de água suspensa de uma forma que antes não existia, capaz de refratar a luz e criar esse símbolo de aliança. Ponho o meu arco nas nuvens, e este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Gênesis 9:13. Esse versículo é lido como promessa, e é. Mas também é dado em um contexto onde Deus reconhece que o mundo mudou, que as nuvens agora existem de uma forma nova, que a chuva, antes ausente, agora faz parte da ordem das coisas, e que nunca mais as águas voltarão a engolir toda a criação daquela maneira. Mas há algo que o dilúvio deixou para trás que vai além da geologia e da biologia. Deixou uma marca na alma da humanidade, uma memória profunda de que o mundo pode ser reiniciado, de que a corrupção tem um limite, de que Deus age na história de formas que ultrapassam qualquer expectativa humana. E essa memória, enterrada no inconsciente coletivo de todas as culturas, é o que explica por que a história de Noé ressoa de forma tão universal em corações de pessoas que nem sequer conhecem a Bíblia. Jesus mesmo citou o dilúvio como referência para os últimos tempos. Em Mateus 24, 37 e 38, ele disse: "Como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias antes do dilúvio, as pessoas comiam e bebiam, casavam e davam em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca." Perceba o que Jesus está dizendo. Não que os homens estavam praticando crimes hediondos. Estavam vivendo normalmente, comendo, casando, conduzindo seus dias sem atenção ao que estava por vir. E foi exatamente essa indiferença, essa anestesia espiritual, que os surpreendeu. O dilúvio, portanto, não é apenas um evento do passado, é um espelho do presente, é um aviso que atravessa os séculos e chega até nós com a mesma urgência que tinha
quando Noé pregava no meio de um mundo que não queria ouvir. E assim como as águas vieram e encontraram um mundo desprevenido, o texto bíblico nos convida a não sermos pegos de surpresa, a termos ouvidos para ouvir, olhos para enxergar além do que é visível. O que as águas deixaram para trás foi também uma pergunta que cada geração precisa responder por si mesma. Você está dentro da arca? Não de madeira, não de estrutura física, mas na arca do relacionamento com Deus, na arca da obediência, na arca da fé que age antes de ver. Porque Noé não entrou na arca quando a chuva começou. Entrou antes, muito antes. E essa antecipação foi exatamente o que o separou de todos os outros que estavam ao redor e que, mesmo vendo a arca sendo construída por décadas, escolheram não entrar. O dilúvio destruiu um mundo, mas também preservou uma promessa. E essa promessa ainda está em pé, ainda vale, ainda fala, e quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. O dilúvio não foi uma história para crianças. Foi o maior evento já registrado na história da humanidade. Foi o momento em que Deus fechou uma era e abriu outra. Em que as águas apagaram um mundo e revelaram que a criação tem dono, tem propósito e tem limites que não podem ser ultrapassados sem consequências. A Bíblia não exagerou. Ela descreveu. E cada detalhe que vimos hoje, das fontes do abismo às marcas geológicas, do colapso atmosférico à promessa do arco-íris, aponta para um único ponto central. Deus age na história. Age de formas que superam toda a compreensão humana e sempre avisa antes de agir. Noé ouviu, obedeceu e foi preservado. Que essa mesma disposição viva em cada um de nós. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se esse conteúdo tocou algo dentro de você, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou. Sua opinião importa muito. E não saia ainda, porque os próximos vídeos que vão aparecer na tela foram feitos especialmente para quem chegou até aqui.